Nesse vídeo aqui nós vamos falar sobre essa série polêmica que está dividindo as opiniões, hein galera? E vamos responder a pergunta, afinal, a versão da Netflix é melhor que a versão da Disney? E para me ajudar nesse papo eu tenho aqui dois convidados especiais, o Luca e o Mago Morgado. Salve pessoal! Fala, Salve, galera, gente. beleza? Boa noite aí, Sala e Luca, beleza? Tranquilo? Boa noite, galera. E é isso aí, já quero lembrar para vocês que são inscritos aqui no Conversa de Nerd e ainda não conhecem os canais, tanto do Luca quanto do Mago, eu vou deixar aí na descrição para vocês se inscreverem lá, tá bom? Muito conteúdo de qualidade, se você gosta de nerdice, filmes e séries, você também vai curtir o canal deles, beleza? Então, depois passem lá. Valeu. E antes da gente entrar no papo, né, eu tenho um desafio para vocês, beleza, manos? Beleza pura. A galera que estiver assistindo vai ter que ajudar a gente a verificar e depois deixar nos comentários se o desafio foi cumprido ou não, tá bom? 100%. É uma coisa bem simples em homenagem ao nosso grande Vincent D'Onofrio, o rei do crime. Toda vez que a gente for falar da Vanessa, nós vamos ter que falar nesse vídeo com o jeito que ele fala, né? Que é Vanessa, algo desse tipo. Vanessa. Beleza? Então, toda vez que for falar dessa mulher, que alguns estão até chamando de rainha do crime, né? Então, a gente vai, então, ter que falar assim. E se alguém esquecer, a gente pode meter um Vanessa no meio, beleza? A gente pode cobrar, né? Pode cobrar. Então, beleza. Bora aqui falar as nossas opiniões e a galera que estiver assistindo aí também já quero convidar vocês a prestarem atenção nos argumentos, você que concorda, você que discorda, e comentar aí embaixo como um ser humano civilizado pra gente continuar o nosso papo, beleza? Então, pra gente iniciar, pessoal, uma pergunta bem simples, bem tranquila. Demolidor da Netflix é melhor que a versão da Disney e por que sim? Por que não, né? Por todos os motivos, é superior em tudo, roteiro, visualmente falando, a interpretação do personagem pra tela, pra essa adaptação pra outra mídia, televisão, né? Não é nem cinema, é televisão. Então acho que o formato de série funciona na Netflix e aqui na Disney já ficou um Frankenstein mesmo. Às vezes eu vejo um filme ali, computação gráfica de filme, tá bonito, aí às vezes decai muito, fica feio igual um vídeo de YouTube, sabe? Como se não tivesse produção nenhuma ali. Então, não sei, é muito mal feito no final das contas, cara. Cara, é só pior, né? Se a gente estender aqui, a gente pode ficar 40 minutos listando o porquê que é pior, mas é tipo assim, cara, do Netflix, já falei um monte de vezes, é uma obra de arte, cara, tipo, de adaptação de uma mídia pra outra, porque, cara, eles adaptam muitas coisas, como, por exemplo, o método do Matt lutar, algumas paradas dos poderes dele, algumas relações que esse personagem tem também, mas tudo funciona muito bem, porque todo mundo que tá naquela série ali tá apaixonado pelo que tá fazendo, sacou? Tipo, pô, era do Jeff Loeb a série. Até os figurantes dali, mano, os figurantes atuavam bem. Olha, no último episódio, eu vi da Disney, eu vi um fotógrafo atuando muito mal, cara. Repara só, tem uma cena que o fotógrafo tira a foto em 1 segundo. Nossa, eu nem reparei nisso. Mano, muito ruim, muito péssimo, cara. Uma coisa que eu não tinha visto na hora, que eu vi depois na repercussão da internet, foi no exército do Matt. Nossa, tem um figurante lá atrás que nem aparece a cara dele. Não. Essa cena aí é um esculacho, pô, pelo amor de Deus. Pois é, jogado fora, né? O que o Charlie Cox vende esse exército pra gente receber aquilo é brincadeira. É, o discurso, né? Punho de Ferro, Luke Cage. Que, aliás, né, vamos falar, a coisa boa dessa série, que eles acertam, mas aí também não tinha como errar, porque eles trouxeram lá da versão da Netflix, é a questão do elenco, porque o elenco tá dando tudo de si, né? O elenco principal... Sim, o Charlie Cox e o Vincent D'Onofrio ali. Sim, são excelentes, mas... o elenco que eles roubaram é bom, né? Exato. Não podiam deixar de trazer eles, eles valem investimento. E como eu tava falando nas análises, a Disney sequestrou, né? Ela sequestrou a série da versão da Netflix e com a audácia deles, né, na proposta original, não, vamos aqui fazer do nosso jeito, agora nós vamos fazer o Demolidor direito. E aí... a repercussão foi ruim, né? Acho que até aquela greve dos atores, dos roteiristas, isso contribuiu para eles pensarem um pouquinho na vida. Sim. Mas não foi só isso. Lógico que a Disney sempre volta atrás, né? Igual no Branca de Neve lá, que eles iam trocar os anões pelos set da diversidade. E aí, não, sempre foi o plano original. Mentira pra caramba. Né? Então, da mesma maneira aqui, eles queriam sim repaginar, a galera começou a reclamar porque a fanbase do Demolidor sempre foi muito forte, né, da versão da Netflix. E aí os caras... Save Daredevil era o maior hashtag do Twitter por muito tempo. Sim, cara. Até os atores falaram disso, né? Save Daredevil
Sim. Não, eles agradeceram, o Vicent e o Charlie agradeceram essa hashtag aí, ajudou muito. Então, igual o Save the Snyder Cut, foi uma coisa que estourou a bolha do nosso mundinho nerd, e tinha gente que nem tinha conhecimento dos assuntos e tava lá botando a hashtag, votando, o sabe? release, isso é interessante. Né? E depois veio o Restore, né? Que agora já não tem mais como, né? Mas, quer dizer, ainda tem o pessoal que fala o Restore da Snyderverse, né? Mas enfim. Não, aí já é muita loucura. Esse é outro vídeo, né? Esse é outro assunto. Mas então, o problema foi esse, a Disney quis... a premissa da Disney já foi errada. Vamos trazer os mesmos atores, mas para fazer uma coisa nova. E aí começaram a fazer essa proposta nova, que foi uma coisa que a gente falou muito, né? De parece uma série semanal, como era os moldes do Flash, Arrow, que funcionava lá. Episódica, né? Um vilão por semana. Então. Sim. E aí, os caras simplesmente... No meio do caminho, o pessoal começou a reclamar, né? Como eu falei, a fanbase. E aí eles, não, traz tudo de volta. E, inclusive, eu vi gente falando, eu falei, cara, é verdade. Eu acho que vocês também, né? Nós caímos no bait das regravações. Não, porque a série tava ruim, mas o Kevin Feige olhou, queimou o roteiro e falou, reescrevam tudo e façam direito. Não foi isso que aconteceu, né? Talvez fosse pior sem a regravação, mas não dá pra falar que a regravação salvou nada. Podia ser pior sem a regravação, mas com certeza seria mais concisa a série. Sim. Isso no mínimo, tá ligado? Porque o episódio 1 pro episódio 2 a 7 ali não se conversam em nenhum momento, é absurdo. Não, são duas coisas completamente diferentes, né? E essa é uma polêmica. Olha só, Daniel, aquela Sheila, aqueles funcionários do Wilson, pra que falam tanto dele, gente? Eu não quero saber disso. Porque o moleque é filho do Tony Soprano, só por isso. Senão, se não fosse, não só se tava lá. for por isso, né? Porque, não faz sentido, a gente não tá preocupado. Não. A gente sabe que ele é prefeito, tem responsabilidade, só que não tem que mostrar ele perguntando, essa mesa era de tal pessoa? A Vanessa saberia. Para. O problema é que nenhum coadjuvante é... A Vanessa. Vanessa, é verdade, Vanessa. O problema é que nenhum coadjuvante tem profundidade e eles... Acho que foi você deve ter falado, acho, né, Luca, na sua análise, falou que eles são tipo NPCs, né? Que eles vão lá... Não, 100%. Né? Só trabalhadores fazendo sua parte do jogo. Só porque ele tem que cumprir alguma função pra história andar, mas você não se importa com nenhum deles. Não, o Daniel é todo fofo durante toda a série, aí do nada ele vem e ameaça de Yurik como se ele fosse um cara da máfia italiana. É absurdo. Pô, o tweet da Heather começar a trabalhar pro Fisk depois, cara. Então. De onde veio aquele bagulho, tá ligado? Do nada. Porque não foi trabalhado em nenhum episódio, mano. Não foi trabalhado em nenhum episódio. Não sei se na versão original eles fariam, né? Alguma coisa assim, foi cortada. Não, a Heather falando que o Demolidor não me salvou, eu me salvei, não. Acabou aí, sério. Aí foi inacreditável, né? Mas que par romântico zoado, né? Mas por quê? Queriam tirar a Carrie. Eu falei. Mas eu falei, a garota é muito bonita, essa Heather é uma, linda mulher. Só que ela é meio enjoada, essa é trama feminista, né? Eu que me salvei, não foi você que me salvou. Aí é complicado. Sei lá. E também não tem desenvolvimento dessa parada dela, tá ligado? Tipo assim, ela só serve pra mover a trama do Matt, como eu falei. Então, sempre que tem alguma coisa que avança a trama dela, como por exemplo, ela falar que ela se salvou, não teve nada trabalhando pra mostrar que ela tinha essa personalidade do primeiro episódio até ali, tá ligado? Por exemplo, a Karen... Lá na primeira temporada, cara, eu nunca esqueço aquela cena que ela descarrega o pente no Wesley, da frente da arma. Meu amigo, aquilo ali foi... E aí isso repercutiu, ela manteve um segredo, o Fisk ficou louco da vida. Pô, aquilo ali é uma coadjuvante, né? Fora que ela enlouquecer ao ponto dela descarregar um pente numa pessoa, foi trabalhado desde o episódio que ela sofreu. Se a Heather enlouquecendo, eu acho que seria muito bacana. Depois de ter matado o Mills, ela ficando meio maluca da cabeça, ela por ser profissional da área da saúde mental, ela entendendo que eu tô ficando doida. O que tá acontecendo? Seria mais interessante do que só acabar ali. Pô, parece que o relacionamento dela esfriou, dela e o Matt esfriou um pouco e a série acabou ali, nessa esfriada. Ele saiu com a Karen, voltou a se apaixonar pela Karen, ficou com ciúme da Karen com o Demolidor, e é isso aí, eles têm que aceitar. Então, e é tão ridículo porque eles tiram ela da série. Bom, inicialmente eles falavam que eles iam morrer off-screen, né? A gente nem iria ver. Aí não, traz ela de volta. Beleza, o Fogg morre, você fala, vai ter repercussão. Tem no final da série, só daquele jeito porco.
né? Ela aparece do nada em Demolidor Renascido e ela some do nada em Demolidor Renascido. Isso, e aí ela volta do nada também. No meio da explosão, ela chega no carro lá. Parece que o diretor tava só falando, espera, vai, action. Mano, que é isso, cara? Não, e a granada explodiu 3 segundos depois dela. Bibi entra no carro aí. Ela tava esperando, ela tava só aqui observando tudo. Não, eles estão lutando. Eles pediram o carro com 5 minutos de antecedência da briga, pô, calma. Uber Black. Não, outra coisa que não faz sentido, né? Tipo, o Fisk mandou o Buck, que é um personagem que eu acho legal, mas beleza, ele vai lá, mata o Matt, beleza. O cara, né, não vai nem reconhecer que ele tentou salvar? Claro que não, beleza, isso aqui é o rei do crime, tá fiel. Bom. Beleza, mata o maluco lá, ele me protegeu, mas que se dane, vamos aproveitar a oportunidade. Beleza, o Matt fugiu. Aí do nada, a força-tarefa vai no apartamento dele. Tipo assim, como assim? Por quê? Que assim, o justiceiro já tá lá, todo arrumadinho, falou, não, vão matar todo mundo. Mano, é tudo planejado pelo roteiro. É só pelo roteiro. Parece que, tipo, a sala de roteirista é literalmente assim, eles pegam, escrevem os plot points e eles não se preocupam em linkar uma coisa com a outra, tá ligado? É tipo assim, não, isso aqui tem que acontecer, isso aqui tem que acontecer. O que a gente faz pra isso, as coisas acontecerem? Não importa. Mas é uma diferença que você falou, né, Luca? Era o pessoal... agora não sei se a gente falou isso na gravação ou antes da gravação, mas enfim, dessa questão da equipe fazer uma coisa que eles estavam amando, realmente queria fazer uma obra de arte e não só entregar um produto dentro do prazo. Sim. Pô, hoje em dia a gente vê muito fácil isso, cara. Você vê, tipo, muito fácil, principalmente nas coisas que a Marvel tem feito, assim, recentemente. Mano, é muito fácil você pegar, você pode criticar, o que a gente tava falando aqui com o Mago antes. Você pode pegar, a gente tá falando de outra série no off, mas eu vou citar aqui o Homem-Aranha do Andrew Garfield. Você pode falar que o filme é ruim, que não sei o quê, mas você não pode falar que o Mark Webb não tava com tesão de fazer aquele filme. Tá. Entendeu? Tipo, e aqui você pode até ter um produto melhor no final, em Demolidor Renascido, você pode até ter um produto um pouco melhor, só que, é um bagulho completamente feito porque o cara tava precisando de um trampo. Sacou? É verdade. Ele tava precisando de um trampo e fez ali. Eu prefiro o Homem-Aranha do Andrew Garfield do que esse Demolidor da Disney. Porque virou aquele monstrengo remendado, né? Era uma proposta, tentaram, entre aspas, trazer de volta, misturou as duas coisas e ficou estranho. Até porque a Disney não soube trazer os elementos que eram interessantes lá sem ser de uma forma jogada. Eles simplesmente jogaram. Joga lá, por exemplo, aquela cena forçada pra caramba, o Fisk espremendo a cabeça do comissário. Do nada. Ou então o Frank, mano, atirando na tropa ali, sem ter investigado os caras. Sozinho, um cara sozinho, matou 10, 20, 30. Em câmera lenta ali, tipo, mano, a gente não quer ver, assim, a violência sem sentido. E é esse que é o problema, tá ligado? Porque, tipo assim, o Frank, ele investigou essa galera, porque, tipo, ele tem o galpão dele lá. Sim, escuta a ligação dele. E nunca mais é falado sobre isso, tá ligado? Então. Precisa de desenvolvimento pra chegar nessa cena e ter esse ápice da hora de... Não, só por apuração. Então, e sem contar que aquele tiroteio, né? Aquela loucura, aquele pandemônio, tiro, porrada, não sei o que, vidro, aí do nada o Frank. Olha aqui a cápsula, é aquele maluco ali. Do nada, não, agora sim, eu sei quem foi. Muito de graça. E eles mostraram lá no episódio 2 ou 3 a cápsula, e agora aqui a gente descobre que é ele, o policial do Fisk. Tipo assim, ninguém liga. E por quê? E outra, eles trabalham pro Fisk, o Fisk, a justificativa que o Fisk tem pra contratar os caras quero caçar os vigilantes. Tá, beleza, mas por que eles usam então o símbolo do Justiceiro? O Justiceiro é o mais maluco dos vigilantes. Sim. Não tem sentido, né? Não, e você vê que eles não querem fazer ordem de verdade. Quando eles mataram o inocente, pegaram o capuz e fecharam a cara dele pra fingir que era um vigilante. Então eles não querem salvar a cidade dos vigilantes. Eles querem fazer esse é o lugar do Fisk, e ele vai mandar, e vai ser assim, a tropinha dele, pô. Não... vamos fazer um mundo, vou fazer uma estátua de 1 quilômetro do tamanho do Fisk, assim. E eles misturaram 2 arcos, né, dos quadrinhos. O primeiro, da tropa do Fisk, que lá são até os Thunderbolts e tudo mais. Que tudo bem, eu não quero que seja do mesmo nível, da mesma grandiosidade ali, embora certos elementos eles poderiam facilmente aproveitar, como a questão do Luke Cage, da Jessica Jones e tudo mais. Mas eles pegaram... Até Homem-Aranha podia aparecer. Aí já é mais difícil por causa de direitos autorais, né? Sim. Mas a galera da Netflix, se ligar pra eles voltavam rapidinho. Mas aí eles pegaram isso, tá, beleza, o Fisk prefeito, o Fisk contra os vigilantes. Mas vamos colocar aqui também a trama do Frank, dos policiais que são, como é a brutalidade policial, e eles usam o símbolo do Frank, do Justiceiro, que é até uma coisa que aconteceu na vida real. Beleza, vamos juntar os dois. Não fez sentido.
Só que parece que é tipo uma referência, assim, pra gente falar, esse caso do policial tatuado que aconteceu no mundo real também, de justiceiro, olha a violência, que causa. Pô, é loucura, assim, porque você pega, tipo, esse caso do justiceiro, dos policiais que se inspiram nele, é claramente o caso do, tipo assim, bandido bom é bandido morto. Sim. E os caras estão trabalhando pro Wilson Fisk, mano. Então... tipo... Ele é o cara mais preto e branco que existe, mano. Ele é o cara mais, tipo assim, então, é assim que eu penso e vamos fazer assim. E aí tem que matar ele, ele é maquiavélico, pronto. Então, ele é maquiavélico. E o policial, o Powell, que é o principal, depois eles colocam lá o Cole North, e nenhum dos dois tem nenhuma profundidade. Não nada. Porque quando ele aparece nesse primeiro episódio, bom, poderia ser, né, um personagem ali, vai mostrar a motivação dele. Aí eu achei que a série ia abordar essa questão, não, os policiais que usam a caveira e tal, e eles agem fora da lei, não sei o que, executam, beleza. E aí a tropa do Fisk seria uma outra coisa. Aí eles juntaram os dois, colaram com um cuspe, né, que não fez sentido nenhum. Sim. E aí no final... Não tem liga. E ainda tem até a bomba, né, tem uma granada lá que eles pulam no final, o detetive também morre, tipo, o Matt não matou, mas eu deixei ele explodir aí. Caramba, cara, que loucura. Rapaz, e quem jogou aquela granada? É verdade, hein? Quem Olha jogou só. aquela granada? Eu achava que era detetive, até você falar que ele pode ter morrido na explosão também. É, porque ele tá ali estourado no chão, né? Não foi ele que jogou, né? Tá o Matt e o Frank discutindo. Olha só, se você tiver uma teoria aí, você que nos assiste, deixa nos comentários. Quem jogou a granada? Quem jogou? Foi a Vanessa. Vamos falar da Vanessa. Teve gente que não gostou, né, da Vanessa, porque ela assumiu o protagonismo no lugar do Fisk. O que vocês acham? Isso foi um problema? Foi legal? Qual a opinião de vocês? Eu gosto da atriz, cara. Eu gosto da atriz e eu acho que ela manda muito bem, mas eu acho que eu queria ver o Vicente dando de maluco, surtando, overact. Faltou Vicente, teve muito Vanessa. Vanessa. Pra mim não tem muito BO não, até porque num período, se eu não me engano, do Demolidor do Bendis, tem uma fase com isso, da Vanessa tá comandando a cidade. Assim, o problema mesmo é o problema da série como um todo. Não é bem trabalhado. Exato. Se for bem trabalhado, mano, a Vanessa lá, o Wilson mesmo... Até porque, se você pensar, todo esse lance dela ter ficado no lugar dele é uma coisa que não tem sentido nenhum, porque foi a maneira que eles encontraram de falar que a série da Netflix sempre foi o CM. Quando a gente sabe que ela começou assim, e depois ela meio que seguiu ali independente, porque tinha treta lá, né, da Marvel Television, na época. Aí, mas eles vieram, porque faz sentido. E aí eu falo, cara, eu sei que tem gente que fica ali se desdobrando, não é serviço do fã ficar fazendo uma timeline dos eventos, a produção tem que explicar. E aí o Fisk ficou lá, ele tentou ser pai da Echo, ou sei lá, alguma coisa do tipo, e aí depois ele voltou, mano, usou roupinha de havaiano, com chapéuzinho. Tapa-olho. Aí tomou título, cara, não e aí ele tava gordão lá, aí já emagreceu quilos aqui, já veio fininho, não entendi isso. Eu gostei daquele visual gordão, gostei. Tava bem bacana. Delota, né? O Matt até fala, ô Fisk, você perdeu peso, tá andando leve, tá planejando me bater. Ele, não vou te bater não, que isso. Só vou mandar te matar lá no seu quarto quando você estiver em coma. Bem isso. Eu acho estranho, assim, essa junção dessa série da Netflix com as séries do Disney Plus, cara, elas não colam, tá ligado? Não. Elas não colam. Pô, só de você reparar que, assim, mudou o estilo do cara brigar. Não é uma continuação, então, pô. Não é. Onde que ele aprendeu a pular dos prédios, mano? Pelo amor de Deus. Então. Foi no Blip? No Blip, de repente, ele voltou com poderes. Então, isso é uma coisa boa. Que até, né, um salve aí, Miguel Loquia, se você está nos assistindo, vamos falar de você agora. Que foi uma coisa que a galera que ama o Demolidor dos quadrinhos e tudo mais, curtiu. Porque ele tem os bastões. Pô, legal. Eu acho que nas cenas de ação... É bacana você ver isso, quando o Matt realmente tá usando ali, ele ataca, só que aquilo, é a ação, é a referência aos quadrinhos por ela mesma, sem uma conexão, sem um desenvolvimento, de graça, exatamente. Vamos mostrar aqui vários capacetes para mostrar que ele teve vários uniformes, olha, referências. Nossa, esse é um bagulho que eu não tanco, mano, o Demolidor ter uniforme colorido, não. Então, eu também não. Não faz sentido nenhum, cara. Não faz sentido nenhum. Aquele Ben Affleck que ele tinha ali, né, o arsenal dele era muito mais... palpável, era muito mais real. Pô, o cara tem só uma cor, né? Vermelho, um mais escuro, um pouco mais claro, mas é vermelho. Não, tipo assim, sendo um cara bem chato, assim, tipo, mano, o cara é cego, velho. Eu tava pensando em falar isso. Um amarelo, tá ligado? Tipo, um azul, um vermelho. Como que ele enxerga, né? Então... Agora vai usar um preto, né, na segunda temporada.
Então, que também... Dá pra desculpar que é pra camuflar melhor de noite, beleza, ok. Eu quero ver ação em Red Hook. Eu quero ver ação em Red Hook. Eu quero ele lá no porto quebrando tudo. Mas assim, eu, de verdade... Ele com o Cherry, né? Ele e o Cherry... Putz, na mão, ele e o Cherry e a policial japonesa, que eu não lembro o nome dela, que negocia com sequestradores de banco. Yuri do Homem-Aranha. Yuri Watanabe. Quando eu vi ela, eu falei, será? Detetive Kim. É policial Kim, a Kim. Mano, tipo, serve pra nada, entendeu? Na trama, nada, absolutamente nada. Nada. Ela só serve pra fazer frame, assim, fazendo close-up nela, assim, ó. Ela faz carão, ela faz assim, ó. Então, aconteceu algo. Não, mas ela fez uma piada irlandesa, galera, calma. Pois é. Ela se esforçou ali. Comprou 5 minutos ali pro Matt. Mas assim... Não acabava nunca aquela piada, cara. Então... Quando você falou da segunda temporada, qual que é o problema? Eu não tenho esperança de que vai ser um negócio diferente. Porque a gente sabe que já tinha uma proposta de ser 18 episódios, né? Uma temporada grande com 18 episódios. Então, eles reaproveitaram muita coisa ali nessa primeira temporada. Então, a segunda temporada, eles vão ter que buscar elementos. Eu não acho que vai ser uma coisa tão diferente do que a gente viu. O que vocês acham? Pô, cara, eu acho que vai ser muito mais parecido com o episódio 1, 8 e 9. E assim, tem uma tendência de ser mais concisa, né? Um episódio falar melhor com o outro do que foi nessa temporada, que foi um absurdo. Isso aqui foi um remendo absurdo. Foi até bem feito. Assim, tipo, pelo material que eles tinham pra trabalhar. Não tinha conteúdo feito, não tinha matéria-prima, e eles fizeram uma coisa muito doida pra postar, né? Pra falar, não, toma aqui a série de vocês. Exato. Só que pra essa segunda temporada eu ainda acho que vai ser uma parada meio assim... que a gente tava falando antes, meio... não tem sentido, não sabe o que quer ser, porque é o que eu falei em off aqui, até Punho de Ferro é melhor do que Demolidor da Disney, porque do começo ao fim, Punho de Ferro quer contar a história de Danny Rand, aí tem lá o Ward, tem lá a família que não queria aceitar ele de volta, porque ele ia pegar todo o dinheiro de volta. Então a trama existe, né? Tem aqui o Demolidor tá lá e o melhor amigo dele morreu, agora ele tá puto da vida, agora ele vai jogar o mercenário do prédio, mas uma coisa não tem ligação com a outra, é só cenas pra gente ver e falar, pagaram dinheiro nessa computação gráfica aí, hein, cara? Só isso. E sem contar também... esse sangue de CGI tá horrível. Exato. Toda vez que tem o Matt ali em CGI, cara, me desconectava. Ele pulando de um prédio pro outro, ele pulando em cima do Muse. Nossa, cara. Aquela cena do primeiro episódio, que ele cai, tem uma igreja atrás dele, assim, ele cai na frente de... Nossa... uma portinha, assim. Nossa... E ele cai, e aí você vê que, tipo, corta do boneco CGI pro Charlie Cox, assim... todo durão, né? Assim, tá ligado? Caindo, bizarro, mano. Então. A computação gráfica sempre parece que tá muito acelerado o movimento, a movimentação tá sempre muito rápida, parece que é 60 FPS, aí corta pro Matt, parece que é 30, ele já trotando ali. Mas esse que é o problema, que a gente falou dessa ideia da Disney, porque, cara, lá a gente tinha uma coisa, tinha um estilo de fotografia, de iluminação, um estilo de roteiro, cara, era uma coisa. Aí... não, agora é a continuação, né? A água bateu na bunda. Não, como assim? Não estamos repaginando. É uma continuação, sempre foi. Só que quando você assiste, basicamente o que eles aproveitaram foi o elenco. Porque até pontos da história que eles trazem, tipo, não fazem sentido nenhum com o que eles estão... A personalidade do Matt já veio toda alterada pra cá. E sem contar Eu nunca vi um cara tão impulsivo e burro. E sem contar que esse lance do renascido... Cara, pra mim, é só uma metalinguagem. Tipo, Homem-Aranha de Volta ao Lar, lembra? Porque ele tinha ido pra Marvel de volta. É só metalinguagem. Só isso. Porque ele renasceu na terceira temporada, é o Demolidor renascido. O pior é que eles estão adaptando, em teoria, o nome da queda de Murdoch em inglês, né? Sim, cara. Que é tipo... HQ é ápice do Demolidor. Não, mas eles explodiram um apartamento, entendeu? Você não percebeu, Luca? Foi uma referência à HQ. Só faltou ele lá nos escombros, todo quebrado lá embaixo. Eles já fizeram isso na terceira temporada. Então. Aí que é o B.O. Não, cara, muito podre. E, assim, eu acho que a morte do Fog... Eu não sei vocês, quando eu olho assim, eu falo... beleza, faria um sentido. Mas se fosse, por exemplo, uma quarta temporada seguindo ali a Netflix, teria sido muito melhor. E ele não morreria logo no primeiro episódio, nem ferrando. Não. Né? Teria o caso... Porque eles manteriam ali o Fog, eles manteriam o Fisk Away, pelo menos por uma temporada. E
É que, sei lá, a gente tava falando das outras séries da Disney Plus também, e então, assim, essa questão de, tipo, pô, esse Demolidor não é o da Disney, não é o da Netflix. Eles fizeram isso em She-Hulk, eles fizeram isso em Echo, de repente, pá, esse aqui é o Demolidor da Netflix. Mas então, não era. A gente é obrigado a só aceitar. Nunca foi, cara. Então. Muito estranho. Então, e o grande problema é esse. isso. O Fog pra mim é isso, assim, tipo, a morte dele tem importância no episódio 8 e 9, que deveria ser o segundo e o terceiro. Sim. Mas e só... aí... Não, e ele vai voltar na próxima temporada porque tá confirmado que o maluco vai voltar. Então, tipo. Mas será que ele vai voltar? Tá confirmado que o Fog volta? O ator. O ator, sim. O ator, sim. Pode ser flashback, pode não ser, tá ligado? Mas já tem história. Inclusive a história que a Vanessa manda. Vanessa! Inclusive a história que a Vanessa ordena, né? O abate do Fog ali é o Fog volta depois. Sim, ele tá em programa de proteção. Então, exato. Eu não duvido que eles façam isso só porque tá no gibi, tá ligado? Porque depois vai vir. Mas... mano, tá no gibi. Então vocês estão errados. Mas na série não faz sentido porque ele tá. O Matt ouve o coração dele parar de bater, né? É por isso que ele vai matar o mercenário. Então. Exato, mas tá no gibi, mano. Não, então. Esse que é o problema. Nos comentários vai ser isso, B.O. Aquela cena em X-Men Origem Wolverine que engana o Wolverine lá, né? Agora enganaram o Matt, cara. Porque o Wolverine acha que eu tinha morrido, só que ela sabe parar o batimento cardíaco lá com a mutação dela. Ele fica pistolão e depois ela tá viva, enganou o cara. Pode crer. Lembra disso? Sim. Tem uma parada dessa, acho que é veneno de baiacu, se não me engano. Os caras usam. Alguma parada assim, né? É uma parada mesmo. E tinta vermelha. O cara não sabe que é cheiro de sangue, não. Então. Cara, muito, muito triste. E pra que matar o Fog também, né? Pô, a gente gosta do Fog. Eu tenho um carinho pelo personagem. Eu acho ele divertido. Então, a morte teria que ter sido mais impactante, né? E o peso. O Matt tinha que ficar maluco da cabeça, ficar muito agressivo ou muito perturbado. Ele ficou muito burro. Não, e aí qual que é a solução que o roteiro encontrou? Eles tinham acabado, entre aspas, né? Acabado de abrir, se você contar, né? Da terceira temporada pra quarta. Eu sei que tem um salto temporal ali. Acho que foi o showrunner que tentou explicar, né? Em que época que se passava e tal. Mas, eles estavam juntos ali na firma deles. Aí o melhor amigo deles morre. E aí a Karen... eu vou pra São Francisco. Como assim, cara? Não, e aparentemente... Eu preciso de um tempo sozinha. Eu não vou. E aparentemente o que rolou foi tipo assim, o Matt foi um completo idiota com ela, a partir do momento que o Fog morreu, tá ligado? E aí depois de um ano, e depois de um ano ela fala assim, Matt, você não está falando comigo por um ano, vou pra São Francisco. Exato. Assim, pô, esse gap de um ano entre os 15 primeiros minutos e o resto do primeiro episódio é muito ruim, porque a gente fica muito tipo, eu não sei o que rolou aqui. Então, porque o que poderia ter acontecido nossa, os caras foram ousados, né? Mataram o Fog no primeiro episódio, beleza. Cara, no episódio seguinte, era o Matt chegando louco da vida lá no escritório deles, e a Karen, né, se reunindo, e eles iam falar, peraí, como assim o mercenário veio e matou? Ele sabe da minha identidade secreta? Quem que mandou ele? Esse seria o caso da temporada. Mataram o Fog, cara. O Fog era o segundo... Quer dizer, na verdade, o Matt é o principal, então o Fog é o primeiro coadjuvante mais importante. Não. Depois a gente volta. Deixa eu ali ajudar o Hector, deixa eu ajudar o ladrão de pipoca. Foi desperdício, cara. Muito desperdício. E o Hector, ela, minha coisa favorita nessa série, de longe. Disparado. Adorei o Tigre Branco. Chorei todas as cenas que ele aparece, pelo ator ter morrido mesmo. Então, assim, o ator mandou muito bem. Quando ele chorava, eu sentia que era ele se despedindo da carreira dele de ator. Entendeu? Eu senti que o cara tava mal. Quem não mandou bem foi o advogado dele, né? Então, pelo amor de Deus. O que foi aquilo? Esse não é o Matt da Netflix, nem ferrando. Não, e aquela cena também que o juiz fala, não quero saber não, pode prender ele. Que tribunal funciona assim, cara? Então. O juiz do nada, não tô nem aí, não precisa terminar a defesa não, pode prender o cara. A audiência de custódia, não quero saber não, vai, ele matou um policial, amigão. Já era. Próximo. Vem pro próximo. Não, cara. E isso daí só reflete a porquice, né, que eles fizeram, porque, cara, se você pega, por exemplo, lá, já que a gente, né, entre aspas, provar que a Netflix é melhor, você pega o diálogo do Matt e do Frank lá no topo daquele prédio, sobre matar, sobre não matar, aí você compara com o que a gente tem aqui, que é isso, gente? É ridículo.
É um downgrade, assim, que... Não, só de trazer esse diálogo de volta já é ridículo, porque a gente já viu isso e a gente já entende que eles se conversam assim, eles se respeitam mesmo sendo diferentes, que é quase um yin e yang, eles se complementam, é bonito, né? É uma amizade bacana, dá pra ver que o Frank respeita muito o Matt. É o Red, né, que ele fala. O vermelho. Ele tem uma parceria bacana, só que eu acho que se fosse para trazer ele para cá, não para voltar na mesma discussão que a gente já viu antes. Podia ser um novo diálogo, uma nova troca de ideias ali. Talvez o Frank, agora eu vou ser menos violento, vamos trabalhar junto aí, vamos ser mais certinho. Ou ele tentando levar o Matt também pro lado da violência, pra loucura, mas ele só voltou pro mesmo diálogo. Afinal o Matt tinha matado o Fogg, né? Era uma coisa interessante a se explorar. Ou não também, porque... Ele tentou um mercenário, né, na verdade. Ele tentou matar um mercenário. Ele matou o mercenário por ter matado o Fogg. Isso. Então, talvez em What If, né? Em algum What If, o Matt matou o Fogg. Não, no universo da Gwen, eu acho da Gwen Aranha que ele é capanga do Fisk. Ah, é? Nossa, essa Gwen-Aranha eu não tanco, moleque. Eu não tanco ninguém que não seja o Peter Parker, eu não tanco. Desculpem. Cara, eu tancava, né? Agora tão meio chato com isso já, não tô mais tancando também. Tá chato. Até o jogo do Brother eles estão botando outros protagonistas, menos o Peter. Bizarro, né? Mas então... Você tá falando do Frank com o Matt, né? Sim. Cara, tipo, é complicado porque é o que o Mago falou, tipo, a gente já viu melhor esse diálogo. E aqui, em teoria, é uma continuação, e já é com os novos showrunners, novo diretor, tudo. Então, cara, você assume que já rolou aquilo ali. Sim. E você traz de novo a mesma discussão, só que ela não leva a nada. E torna os dois personagens meio inúteis, assim, porque, tipo assim, um não convenceu o outro a ser menos violento, o outro não convenceu o outro a ser mais violento, enquanto o Matt tá aceitando super de boa o Frank, tipo, dando seu bala. Eles só falam, Frank, stop! O Matt matou. Naquele episódio o Matt matou também, eu não sou doido. Ele matou também o Matt, cara. Ele matou. Com certeza alguém teve um traumatismo craniano ali. Nossa senhora, ele matou alguém. Tem uma cena que ele joga com o bastão o cara na parede, sai sangue da cabeça do cara. E outra, esse negócio da bomba, né, que a gente falou da granada. Quem que jogou? Não sabemos. E se explodiu, quem não tinha morrido, morreu. Morreu. Entendeu? Morreu tudo. É tipo assim, eu vou jogar do prédio, não fui eu que matei, foi a gravidade. Então, mas é complicado, né, cara? Porque eles passam por esses diálogos, assim, na série da Netflix, nessa série, e depois quando eles interagem numa cena de ação, o Matt deixa pro último policial pra ele falar, Frank, para. Lá na Netflix... Eles acabaram de discutir isso muito tempo, tá ligado? Sim, e na segunda temporada tem algumas cenas que eles estão lutando junto, que eu acho que é aquela sequência antes de ter a famosa cena do corredor, né, contra a gangue lá, e das escadas, né, e se eu não me engano tem pelo menos uns 2 momentos que o Frank vai atirar na cabeça de um policial e o Matt joga o bastão ou chuta a mão dele, tipo, você não vai matar, é minha condição pra eu te ajudar. E aqui, não, fica uma coisa meio cômica assim, né, Frank, stop, né? Não, você é um... Depois ele falou, você é um babaca, hein, só faltou a risadinha da sitcom. O maluco acabou de tirar, tipo, 18 vidas. Você é meio babaca, né, mano? Você é um babaca. Só um pouquinho. Não, e depois ele ainda falando, né? Pra Karen, nossa, eu ouvi o coração do Frank quando você chegou. Cara, isso foi ridículo. Ele tem 16 anos. Olha, essa verdade, cara. Os brutos também amam. Mas foi só a adrenalina? Foi. E quando você me viu? Você sentiu? Sentiu meu coração? Eu senti. Mas aposto que foi só adrenalina. Então, cara. Não tem graça, gente. Não tem graça. É aquele meme da dublagem do Flash, né? Que diálogo merda. Que diálogo merda, exatamente. Olha que diálogo bosta. Porque, eu tava pensando aqui, a Disney, ela tinha 2 possibilidades pra fazer, e ela foi covarde nas 2. A primeira o Demolidor da Netflix foi bom enquanto durou, foi uma obra de arte, mas a gente quer fazer uma proposta nova, vamos zerar esse personagem, trazer um elenco novo, uma história nova, esquece, aquilo nunca foi o CM. Aí não. Né? Eles começaram a querer remendar. E a segunda foi, vamos remendar? Beleza, então a gente vai zerar, que se dane, atrasa um ano, atrasa uns meses, mas a gente vai trazer a equipe de volta, todo mundo de volta, a gente vai fazer nos moldes que era lá da Netflix, porque se é a mesma coisa, ela não fez nenhum nem outro, e aí entregou essa coisa porca. E pegou ali o Dario, né? O Scarpadani, que foi um cara que era screenwriter, ele era roteirista de Justiceiro. Tipo, ele conhecia o personagem, mas ele conhecia mais o Justiceiro do que o Demolidor. E, assim, Justiceiro, eu adoro a série, é um ápice de série de ação, assim, de TV de ação. Só que, não tem um roteiro tão azeitado quanto o roteiro do Demolidor. E, tipo assim, é bom pra caramba ainda, mas
não é a mesma parada, tá ligado? Tipo, sei lá, eu acho estranho. Não, eu não acho bom pra caramba, não. É que Demolidor Renascido não tem nada de artístico. Até as cenas, os enquadramentos, é tudo muito feio. Cara, eu acho muito bacana que no Demolidor da Netflix a gente tinha o quê? O prédio do que o Matt morava era feio, todo empoeirado, porque ele não tem como limpar a poeira, ele é cego, ele não vai saber onde está a poeira, né? Então tem poeira, tem teia de aranha espalhada, é mal iluminado, as paredes são feias. Às vezes, quando a gente tem que ver uma cena mais artística, eles pegam a iluminação da lua ou da noite, fazem um frame bonito, aqui é tudo meio... Não, e eles tentam meio, tipo, emular o que foi, só que fica escancarado. Igual a gente falou, a questão da ação, do justiceiro, da violência, até da luz. Parece que os caras falaram, precisamos colocar elementos, hein? Coloca uma luz vermelha aí no rosto do Matt. Não, cara. Isso aí bonito, foi uma parada assim, e eu vi uma entrevista com os diretores, né, que eram diretores de Cavaleiro da Lua, que fizeram esses 2 últimos episódios. Eles falaram que eles têm uma cor pra cada personagem, o Demolidor é vermelho, o Bullseye é azul. Só que assim, por quê? É só pra ficar bonito? Pô, calma lá. Exato. Não, cara. Um desenho de criança, pinta lá com giz atrás o background, assim, quem é de vermelho? Eu sou o Power Ranger vermelho. O Cavaleiro Zodíaco, cada um era uma cor, tá ligado? Então, e aí, o pior é que a série fica com uma pompa de querer ser artística, né? Tipo assim, filmou o animal, não lembro se é um cervo, veado, sei lá, no começo, né, desse último episódio, filmou ali, que é onde ele tá ali fazendo o tratamento. Aquela cena de dança do baile do Fisk. Também. Foi patético, eu achei patético. Eles tentaram super fazer algo artístico ali, eles se esforçaram, fica bem claro que eles fizeram diferente do resto da série pra ser melhor, mas é uma bosta. E a gente já tinha visto, né? É engraçado, é tosco. A gente já tinha visto os dois dançando na 3ª temporada. E o Bullseye tentando matar o Fisk é a mesma coisa. O Eterno igual. Exato, cara. Não, e até tudo bem que é o Eterno dos quadrinhos, que é branco, mas assim, toda vez que eles matam alguém ou que eles fazem uma maldade muito grande, eles têm que comer um ovo frito, um garfo e faca de talher de ouro, tem que mostrar o enquadramento da mesa deles. Eu não sei, cara. Tem outras maneiras de mostrar o Rei do Crime, a Vanessa. E é muito sobre... É o que eu falei, eu falei isso nos meus últimos vídeos também, que eu tava com essa impressão desde o primeiro episódio de que eles estão querendo pagar de artista, cara. Sim. Pô, eles, no final do primeiro episódio, quando eles colocam cores azul e vermelha tipo, rodando ali na imagem, enquanto tocavam um indie rock ali, mano, tipo, você não é o Zack Snyder fazendo Sucker Punch, amigo. Aí o Matt Murdock que nem se fosse não era lenta pela multidão, a fumaça vermelha, é muito feio, parece ensaio fotográfico de 15 anos. Mas é porque é isso, tipo, os caras queriam fazer uma coisa que dava certo lá, só que, tipo, no meio de uma série que não é a mesma coisa. Sim. Né? E ficava feio, meu. Sim, e como o Mago disse lá, tudo era feito com tanta paixão, velho, que tudo tinha propósito. Sim. Pô, o apartamento do Matt era feião. E era assim, além de porque ele não enxergava as paradas pra fazer e não importava porque ele não enxergava, por exemplo, não tem por que ter luz no apartamento, porque ele não vai usar. Mas também, tipo, ele não liga, tá ligado? Ele vai lá, ele é pra descansar e depois encher o bandido de porrada na rua, mano. E depois acordar e ser advogado e bora pra próxima. Tipo, o apartamento dele não importa pra nada. Não, e aqui tiraram ele, né? Lá de Hell's Kitchen, agora ele tem um APzinho bonito pra caramba, ele tá bem na vida. Tá bem, não, que isso, o cara venceu, na favela venceu. Então, no escritório novo, lá na, como é? Murdoch e McDuffie, né? E a McDuffie, hein, que ela tinha tudo pra ser uma personagem decente, ela aparece 2 cenas ali. Igual todos os outros coadjuvantes, né? Então, ela é o Fog ruim, né? Ela é o Fog ruim. Não, e ela ia acabar sendo o par romântico do Fog, né? Se ele não tivesse sido assassinado. Eles estavam num date. Pois é verdade. Então, eles estavam bebendo juntos. Cara, lamentável. Infelizmente, eu fiquei muito triste quando cancelaram lá depois da 3ª temporada. Mas eu falei, bom, eu acho que eles estão fazendo isso pra esperar, né? Todo aquele lance dos direitos, pra eles produzirem, vai ser legal. E a gente esperou por anos, cara. Pra isso. E falar pra você, assim, mano, se tivesse acabado na 3ª temporada, nunca mais fosse o Charlie Cox, nunca mais fosse o D'Onofrio. Mano, tinha acabado bem pra caramba, velho. Perfeito. A 3ª é melhor, né? A galera acha que a 3ª temporada foi a melhor. E tem um final, tá ligado? Tipo, o Rei do Crime vai embora, a Vanessa não vai mais ficar com ele, o Matt já arrumou a vida dele ali. Sim. O Agent Nadim tem uma importância, porque a partir de agora ele é ignorado.
Então, tá a Vanessa, tipo morte assim, do Nadim a Vanessa menciona ele, né? O agente Nadim, não sei o quê, só pra fazer um aceno, né? Oi, fãs da Netflix, a gente se lembra dele. É assim, ó, ele existe, tá? Não vai achando Então, que ele não existe aqui, não. Ele existiu. Só. Não, cara. Assim, E é o toda a erro do trama da terceira coadjuvante, temporada né? era sobre ele, né? Toda a terceira temporada era basicamente sobre a trama dele, a família dele, o Então, Fisk cara. com ele na mão ali, e aí ele, no final, tudo que tem, ele se sacrifica e tal, morre por causa do. Pra ferrar o Fisk, tipo, pra conseguir mandar ele embora de uma vez por todas. Aí, Então. como não era uma continuação, o Fisk volta do nada. Não, E aí os E fãs aí têm que depois uma presumir continuação como. e ele fica jogado pra merda, assim, de uma maneira assim. Porra, foda. Não, Não, cara. mas a melhor coisa, todo mundo concorda que a melhor coisa da temporada foi o Justiceiro quebrando a mão lá do brother, né? Na cela, na pós-crédito. Aquilo ali foi muito ótimo. Eu tô com a vontade de ver a segunda temporada agora, cara. Isso me deu um gancho tão gigante, eu preciso E assistir. policial inteligente, né? Então. Aperta minha mão aí, cara. É bem o Justiceiro, né? Você vai cair. Nossa, cara. Então falando que vai ter uma apresentação especial, né? Igual fizeram do Werewolf by Night, né? A do lobisomem. Sim. Do Justiceiro, um especial? A última tentativa da Marvel de ser artista de verdade. Tipo isso. E sabe o que é engraçado? Eu tava pensando, né, que o John Bernthal falou, né, que na primeira versão da série que eles chamaram ele pra voltar, ele não quis. E aí ele esperou essa outra versão do roteiro, aí ele curtiu. Imagina como que não era a primeira, então, que ele leu. Nossa, ele falou que era woke. Ele falou? Ele falou que era Sério? muito lacração pra mim, aí depois eles mudaram e eu voltei. Meu amigo. Não, mas realmente, a série não tava nada agressiva. As regravações vieram pra a gente ter violência gráfica. Mas foi só também, né? Deles. Parece aquele sangue tá horrível. Aquele sangue muito ruim. Nossa, o cara bate numa direção, o sangue espirra na outra direção, não tem física nenhuma, sabe? É um PNG que se move ali. É realmente, né? Tipo, é pra violência gráfica mesmo. Que talvez não fosse porque... Mas, mano, imagina que estranho seria essa outra versão sem o Frank Castle, porque, tipo, a metade da trama é sobre os policiais que se fantasiam dele, mano. Exatamente. Então, mas nos quadrinhos tem aquela polêmica que eles mudaram o símbolo, né? Do Justiceiro. Que eles tiram a caveira e colocam meio um dragão místico, uma parada assim, eu não lembro direito. Mas eles trocam o símbolo porque porque não queremos associar aos policiais brutais da vida real. Mano, e aí depois voltaram atrás, né? Porque os fãs reclamaram, obviamente. E, sei lá, às vezes a Disney ia fazer isso na primeira... Iam desconstruir o Frank, entendeu? O Matt já tava desconstruído, né? De uniforme colorido, passando a noite com a She-Hulk, do nada. Tudo bem, vai. Tanto o Matt quanto a Jennifer... A partir do pressuposto que esse era outra versão, tá valendo. Se esse cara for outra versão, tá valendo. A partir do momento que você fala pra mim que esse Matt é o mesmo Matt que saía de gorro preto com uma roupa esportiva, bater maluco. Cara. Não, é um estilista, tipo, um Clodovil americano, velho, que faz a roupa dele. Entendeu? Nada a ver. É ridículo. E, tipo, não, como você falou, não é o mesmo personagem. Só que a Disney não teve, né? Quem é o Melvin? Aquele maluco que faz as roupas pro Matt? Aquele que... nem sei o nome dele. Ele é meio maluco, né? Ele faz o uniforme da galera? Faz, porque agora, supostamente, né, tem um departamento de uniforme de super-heróis dentro do CM. Não, só que a Disney é tão desonesta que eles nem Não, o nosso Demolidor é outro. Coloca outro ator. Acabou. Como você falou, fechou perfeitamente na terceira temporada. Não, mas a Marvel tá nessa de recast de ator para interpretar outro personagem que já tá chato. Downey Jr. como Victor Doom, eu não estou tancando essa informação. Eu também não. Também não. Porque provavelmente ele não vai ficar de máscara o tempo todo, né? Não, e nem vai estar deformada a cara dele, vai ser bonitão igual ele é e é isso. Vai estar de barba se bobear ainda. Não vai rasgar o mesmo cavanhaque. Com a lente amarela, não, se o Peter olhar pra ele e falar Sr. Stark, meu amigo... Vai rolar, tá ligado? Vai rolar isso, né? Nossa, cara, que vergonha ali. Tem que rolar, né? Tipo, Sr. Stark, meu nome é Victor Von Doom. Nossa, cara. E falando disso, pegando esse gancho, o que vocês acham em relação ao Demolidor com a questão do reboot? Vocês acham que vai sobreviver? Ou que eles vão aproveitar ali e já passar a tesoura e recomeçar também daqui uns anos? Olha, eu não posso afirmar nada, mas eu joguei um Google aqui. Se você vai lá em Vingadores Doomsday, Charlie Cox está escalado para participar desse filme. Eu acho que não participe. Só se for tipo igual no No Way Home. Deve ser uma pontinha, talvez. Só dá um oi lá, segura um tijolo. É complicado que eles estabelecem um cara que não é muito forte, nem muito ágil, então ele não tem como ajudar ninguém numa luta forte.
Ele tem que ficar ali na rua com um bandido ser humano, no máximo um cara com uma arma de raio, laser, algo assim. Então não dá pra botar ele com os Vingadores, ele não é tipo Peter Parker. Não. Sabe? Embora nos quadrinhos ele dá um pau no Capitão América, mas a gente não tá nos quadrinhos. E eu acho que nessa questão seria melhor rebootar. Entendeu? Porque do jeito, na situação que tá, deixa esfriar aí uns 3 anos sem nada de Demolidor, depois rebuta, cara, porque esse negócio porco que entregaram não é o nosso Demolidor que a gente gostava. Dá pena porque o Charlie Cox ele é um match bem bacana. E do Nosso é um Fisk muito bom também. Também. Sim. Eles dois, os dois que sobraram que fazem a parada com tesão ali. Exato. Eles estão apaixonados no que eles estão fazendo ali e com certeza eles meteram a faca também e falaram, mano, esse roteiro tá ruim, o Kevin Feige. Com certeza. Dá um jeito, né? E não deu, né? Tadinho. Não deu, Mas assim, porque cara... eles não são atores comerciais, tipo, estão em todos os filmes. Eles são atores mais gabaritados, mais conservados. Eles estão em papéis mais especiais. Tipo, mais ou eu sei menos, que hein? o Charlie Cox estava em série adolescente, né? Ele acabou, em 2011, ele fazia uma série adolescente, aí foi escalado para ser o Matt Murdock, deu sorte de pegar essa. Mas o Vincent D'Onofrio tem uns papéis bem bacanas na carreira dele. Então mas eu não acho que vai aceitar qualquer coisa. O D'Onofrio, acho que há uns anos atrás, ano passado, ele tava precisando pagar o aluguel, alguma coisa do tipo, porque ele apareceu naquele filme, como chama? Com Kevin Hart. Vocês assistiram aquele do assalto ao avião? Não. Nossa, cara, o D'Onofrio Kevin Hart é um dos atores que me fazem não assistir um filme. Não assisto. Eu assisto quando eu não tô afim de pensar, sabe? Tipo, vou dar uma risadinha. Eu sei que eu vou dar uma risadinha porque ele é o mesmo cara em todos os filmes, mas ele tem um timing legal pra piada. E o D'Onofrio tá lá, cara. O D'Onofrio é tipo um mestre dos disfarces na equipe do Kevin Hart. Mas, cara, é ridículo. Não tem função nenhuma naquela trama. Eu fiquei, rapaz, o que você tá fazendo nesse filme aí, cara? Você tem calibre. O Vincent D'Onofrio tá em O Chamado 3. Ele é um cego. Olha só que metalinguagem. Ele é um cego lá e ele atuou muito, tá muito bacana. Tá com a barba grande, cabelo grande. Olha faz um papel de cego doido que bate mulher. Cara, muito maneiro o papel dele no filme. Ele é excelente. Ele é o rei do crime perfeito, a cena, né? Ele rouba a cena. Ele rouba a cena, toda a cena que ele tá, ele é muito bom. Mas isso a série fez de bom, que foi colocar ele num look rei do crime mesmo, que a gente gosta. Só que esse que é o problema, são coisas, referências pingadas com uma história podre, né? Se tudo isso tivesse vindo com um roteiro bom... Faltou background. Eles focaram muito em detalhe, easter egg, referência, e não no que a gente vai... Eu vou acabar essa série, eu quero dormir. Eu sempre que acaba algo, eu penso um pouco antes de dormir. Vou refletir. Será que eu entendi? Será que eu entendi essa série? Será que é isso mesmo? Quando eu acabei Demolidor, eu falei, cara, não vou pensar não, só vou dormir mesmo. Então. Eu não quero pensar sobre essa série. Não quero, não vai me fazer bem. E não tem muito também o que pensar, não tem eu nem falei texto, pro Saulo, eu falei, Saulo, não tô muito bem psicologicamente não. Ele, por quê? Porque essa série tá muito ruim. Eu fiquei abalado, cara. É um negócio raso. O Luca falou sem alma, né? É meio faz assim, você pensar né? Foi o Mago, inclusive, que falou isso. Tipo, é uma parada assim que você vê. É o que eu falei, mano, você vê que os caras estão ali pra trampar. Eles não estão ali porque é um bagulho que eles estão querendo. Rapaz, o boleto chega todo dia. Exato. Tem que pagar. E aí, mano, tipo assim, eles fizeram aquela parada lá do. E aí, eu queria perguntar pra vocês, na real, o que vocês acham? Era melhor ter rebutado de uma vez? Pensando só na primeira temporada, porque com a segunda temporada a gente pode mudar de ideia, de repente. Não, muita esperança. A temporada era pra rebutar, só pelo que a gente viu aqui, cara. Era pra rebutar ou era pra ter feito, tipo, tentado fazer com essa equipe nova aí e, tipo assim, regravado 100%, tá ligado? Você vê que foram menos episódios com menos minutos, né? Episódios enxutos, então faltou conteúdo. Se faltou conteúdo nesse ponto da série ficar vazia, era mais fácil não ter série. Partindo do pressuposto de que o Charlie Cox já tinha aparecido em No Way Home, então, já trouxemos ele aqui pra dentro, mas eu acho que eles tinham que ter sentado e feito um roteiro bom e explicado, por exemplo, por que o Fisk saiu. Não só num diálogo rápido que você tem que ver review no YouTube pra entender, porque alguém teorizou. Não, explicar tudo bonitinho e fazer igual era lá, né? E não... se você pegar... Olha que loucura, se você pegar, assistir qualquer episódio de Demolidor Renascido, qualquer episódio de Echo e She-Hulk e Miss Marvel, cara, é a mesma coisa, assim, em questão de visual, né? Talvez mude um pouquinho ali na paleta de cores, mas, aquele filtro
Cara, não tem... lavada, chapada. Marvel, né? Lavado, totalmente. Saturado da Marvel, lavadão. Eu sinto que a gente fala pouco da DC, assim, talvez individualmente nos nossos canais. Eu acho que a gente paga um pouco de Marvel sem querer. Mas a DC, ela pode ter vários defeitos. Jamais. A DC, ela tem um visual bonito. Ela pode falar do Snyder o que for, o cara sabe fazer um clipe. O problema do Snyder era esse, né? O foco dele era o momento. Ele era assim, ó. Sem cara, tem um trecho do podcast que ele faz, que ele vai no podcast dos irmãos Russo, ele fala, porque eles perguntam, por que você fez essa cena? Ah, porque eu achei que ia ficar bonito. É só... Caramba, é igualzinho, tá ligado? Não, e esse negócio que você falou de Marvete, Mago, o pessoal, eu acho engraçado que os comentários são os melhores, né? Tem gente de tudo que é coisa, cada um interpreta... gente de todo tipo, cada um interpreta o que você fala de um jeito. E aí, às vezes, o pessoal... Eu, por exemplo, eu amo muito o Quarteto Fantástico. Mas eu achei uma loucura eles quererem lançar em julho junto com o Superman. E eu acho que o Superman vai ser um filme bom. Aí o pessoal já vem decenalta e não sei o quê. Aí quando eu falo bem da Marvel, não, você é Marvel. E eu ainda acho uma loucura as duas empresas lançarem esse filme no mesmo mês de Jurassic World, loucura. Tá? Ainda tem isso, né? É verdade. Esse filme vende, cara. Pô, Jurassic World Dominion, que é uma desgraça de filme, passou bilhão, tá? Então assim, cara, o pessoal assiste, tem dinossauro, é por causa da criançada, né? É a época do... Mas faz, né? Faz uma grana. Cara, Jurassic World, o 1, eu até gostei lá, né? Eu só assisti esse, só. Lá. O do outro lá, que o dinossauro morre pegando fogo pro vulcão lá, né? Pega fogo lá na lava. Chato pra caramba também. Só é visualmente bonito, né? Os dinossauros são bem feitos, um CGI bacana, né? A mixagem de som, tem uns barulhos de animal louco. Mas sei lá, é chato. Prefiro ver Godzilla vs Kong, a porrada come, os bichão brutos, é bem mais legal. Então, e aí você falando isso, puxando um gancho pro Demolidor, esse que é o problema. O que o povo quer ver? É tipo isso, joga aí. Ah, é o Demolidor se balançando, joga aí. Aí tipo, aquele meme, né? Mas chefe, nós não temos orçamento. Que se dane, põe no escuro, vai ficar bonito, entendeu? E aí tem gente que aplaude e fala, porque era o que eu queria ver, um Demolidor se balançando. Às vezes era, né? Pode ser. Você merece, você que elogiou. Eu também queria ver, mas eu queria ver numa série boa. Não, olha só, essa, você pode até gostar da Netflix, mas essa aqui, na Disney, tem balanço. O cara usa o bastão. E é efeito prático, né? É um dublê ali pulando na Netflix. Aquela cena. Na Netflix é tudo muito tipo assim, real. Não vamos fazer sempre, vamos focar nessa aqui, ó. Coloca o maluco pulando do prédio mesmo, uma cordinha. Entendeu? Compensou, cara. Compensado. Igual a aranha do Andrew Garfield também. O 1 é um dublê ali se balançando nas cordas e dá pra sentir. É maravilhoso. O swing do Andrew Garfield é absurdo. É absurdo. Então. Muito bom. Então mas, é isso. Cara, sei lá, tipo, quando você fala pra mim, tipo, você é desse Zé, tipo, sou mesmo. Tipo, meu braço, tá ligado? Eu não tenho o que fazer. Entregou. Mas, tipo assim, cara, da Marvel, eu sou apaixonado por Homem-Aranha e pelo Demolidor, principalmente depois da série da Netflix. E me dá 1000 vezes uma cena de ação do corredor ou da escadaria com um som de pancadaria de verdade, seco, em que você sente cada pancada, do que você ficar fazendo, porque ele é ninja, eu gosto mais porque ele é ninja. Mano, parabéns aí. Não fica tão real a parada, irmão. Não fica. E aqueles cortes rápidos, né? O Punho de Ferro ele é o maior ninja do mundo, é uma arma viva. Ele bate, na série, ele bate em todo mundo com uma facilidade que parece que ele tá dançando balé. Eu preferia ver um Punho de Ferro que não é tão habilidoso, que desce o cacete de uma maneira mais agressiva. Acho que a gente tem que ver o gráfico, tem que ter a gráfica, a violência gráfica. Não é tipo, não, porque ele treinou muito pra isso, pra justamente fazer silenciosamente e bonitinho. Não, ninguém quer ver bonitinho. Pô, e é o realismo da série, né? A proposta da série era ser mais, tipo, pé no chão e tal. Então. Pô, faz todo sentido. O pai dele era um boxeador, tá ligado? Ele aprendeu os ninjas e tal, mas, mano, não tem orçamento pra fazer. Pro Miguel Luquia é tudo que ele é. Um pugilista. Não temos orçamento, mas vamos fazer. Mano, não faz isso. Não faz, exatamente. Porque eu acho muito absurdo falar que da Netflix era só um pugilista. Porque, não, isso aí é a origem do pai dele. Mas, mano, o maluco, ele parece... Os movimentos que ele faz ali, cara, é sensacional. Pô, a briga dele com o Nobu na primeira temporada lá é absurda. Isso, então, absurda. E a própria cena do corredor, ele não tá soltando soco nos caras. Ele tá dando pirueta. Ele tá voando de um lado pro outro. E o que ele usa o ambiente a favor dele também é muito absurdo. Não, ele tá tacando coisa do extintor de incêndio que ele calcula. Que horas que ele vai passar aqui, vou soltar e dar o tempo de cair, cair na cabeça do cara. Lindo, é lindo. Então. E a
A terceira temporada também da prisão, né? Ele também escapando lá, que tá... Não, o Mercenário merecia mais aqui. Quando o Mercenário invade a igreja também... na terceira temporada é absurdo. Também. A gente vai falar quando o Mercenário invade a igreja no Demolidor de 2003. Aconteceu o também. Colin Farrell. Aproveitando, foi bom você ter falado da igreja, que eu queria pontuar isso que você falou na sua análise, Luca, que eles, tipo, pingaram ali, né, salpicaram a questão da religiosidade do Matt, mas depois, né... Isso aí é a Disney querendo falar que eles não vão falar de coisa que pode ser polêmica pra galerinha. Então, cara... Tipo assim, na minha cabeça falar de catolicismo não é polêmico, tá ligado? Mas a maioria das pessoas do mundo são católicas. É normal ser católico. Mas a Disney tem essa parada, né? Tipo assim, teve um monte de demissão, aconteceu na Disney uns anos atrás, aí, tipo, no próprio Mandalorian, que demitiram a mina lá porque ela era de direita, né? Uma coisa assim. Sim, Caramba. Foi a Dina então, alguma tipo, coisa, né? Porque ela fez alguma declaração comparando alguma parada meio extremista, assim, mas tipo assim, não lembro como que era, assim, não vou passar pano também porque eu não lembro, então melhor não falar. Mas, tipo, teve uma parada dessa, assim, e eu sinto que muitas coisas que a Disney tá fazendo ultimamente é tipo assim, mano, eu não quero ofender ninguém. Exato. Eu vou fazer um negócio mais bonequinho do McDonald's possível, cara. Então, mas sabe qual é o problema? Porque se você pegar, foi legal você mencionar essa questão das demissões, porque a Disney escolheu um lado, e tipo assim, isso não é a teoria da conspiração. O Bob Iger falou que eles estavam levantando bandeiras woke. E cara, o James Gunn, por exemplo, é um cara progressista, só que ele faz coisa boa. A Disney não, a Disney... Ele não é chato, ele quer ver massa velha. Ele não é militante. Sabe? Não se você pega qualquer filme do James Gunn ali, cara, você pega o Esquadrão Suicida dele, faz uma crítica ferrenha ao intervencionismo americano em outros países, principalmente na América Latina. O próprio Pacificador, o pai dele é um nazista, tá ligado? Exato. Cara, ele critica muito ferrenhamente as paradas políticas dos ideais dele. Então, mas isso não é um problema porque a parada é boa. É boa, e tipo assim, o Paul DeMaio, por exemplo, que até foi demitido lá, né, tem umas polêmicas e tal, mas ele é um cara abertamente progressista, só que ele escreveu o X-Men 97, que é uma série excelente, e ele critica a militância do pessoal, ele falou, você quer pegar um personagem e colocar toda a sua ideologia nele? Não faz sentido nenhum. Não faz. Mas ó como é interessante, porque essa questão do catolicismo, a Disney, não quero ofender, mas o que eles fizeram? Em qual série que eles investiram milhões e a questão religiosa não fica apagada? Miss Marvel. A gente vê ela dentro de uma mesquita, vê ali falando com o pessoal, não tem camada nenhuma, né, os personagens ali, eles estão ali, eles são lindos, maravilhosos. São NPCs. E assim, olha como o islamismo é lindo, olha a minha amiga aqui, ela é muçulmana. Nem tá em guerra lá, não estão nem se explodindo nesse exato momento, né? Então, eles só mostram, tipo, o lado bom, e ela aqui, minha amiga muçulmana, mas ao mesmo tempo ela é ativista, então eles escolheram o que eles queriam falar. O que é bonito. O que vai vender esse peixe da melhor maneira. Por causa da bandeira. Então, sei lá. Na comparação, eu sinto que é muito, tipo, uma parada da Miss Marvel especificamente, tipo assim, legal. Faz parte do background do personagem. Não sei se foi bem trabalhado na série, eu acho que não. Mas, enfim. Tipo, a parada aqui é você apagar um traço de personalidade que, de novo, se fosse um personagem novo, um personagem, como é que fala? Se fosse uma versão nova do Matt aí, que ele não tem tanta ligação com a religião, na origem do Demolidor do Frank Miller, quando ele vai refazer a origem dele, que é quando ele coloca aquele uniforme preto e tal, ele quase não fala de religião. E beleza. Só que, mano, durante 3 temporadas você falou que o cara não saía da igreja, mano. Como assim? Ele se recuperou no porão da igreja, né? Exato. A mãe dele que é uma freira. É freira. Mano. Sim. Ele nem menciona. O melhor amigo dele, depois do Fog, era um padre, tá ligado? Tipo, a maior graça do Demolidor é esse contraste do católico que se veste de capeta vermelho. Essa é a graça do personagem. Aí os caras tiram isso, também do advogado que sai pra bater em gente na rua, tá ligado? Tipo, aí a galera fala mal do Demolidor do Ben Affleck, mas eu acho que ele é interessante, porque ele tá lá no tribunal falando, se você não fizer o certo aqui, eu vou te pegar lá fora. Ele satisfatório isso, né? Ele não é um homem explanado, ele não tá nem aí se você sabe que ele é o Demolidor, ele fala, vou te pegar na porrada, hein, cara. Ele morde a boca, faz cara de... ele pega a bengala dele, fica esfregando a mão nela, ele tá com raiva. É um cara que tá com muita raiva. Eu preciso reassistir esse filme, cara, depois de mais velho. Preciso, que eu só tenho memória de criança. Não, eu sou suspeito pra falar porque eu gosto desse filme. Olha, que eu me lembro, acho que o pior desse filme é a cena da gangorra. Essa daí eu já revi, aí eu fiquei com vergonha. Que é que toca Evanescence, né?
nessa música. Ah, não lembro. Não, Evanescence toca nas cenas de ação mesmo. Nessas ele fica enchendo o saco da Electra, segue ela. Não, é que no clipe de Evanescence acho que tem umas cenas desse filme. Pode ser. Que é da gangorra. Esse é porque a Jennifer Garner, né, que era a esposa dele na época, eles lutam em cima de uma gangorra lá, é bem Nossa, muito bruxante. Nossa, mas só não, que homem azarado, né? Que é aquela cena da mulher gata. Meu Deus do céu. Não deu uma dentro. Coitado. Agora, visualmente, o Batman dele foi. Mas exatamente, eu gosto do visual dele e é o que eu falei. Eu tava comentando acho que do Superman essa semana, sei lá onde que foi, mas eu falei. Eu sei que não é o Batman clássico, mas eu gosto de ver o Batman pouco se lixando pra tudo, com metralhador explodindo todo mundo. Funcionou naquele universo, sabe? Tipo, mano, você tem os caras com uma bazuca, o Batman ia fazer o quê naquela coisa dela, naquele universo dark do Snyder? Mas não é o Batman, né? Não é o Batman. Os filmes do Snyder foram muito fracos na bilheteria, porque, podia deixar ele se divertir. Toma aqui esses heróis, faz aí os filmezinhos pra galera. Foram, assim, acho que de acordo com a expectativa foram, assim, tipo... Quando chegou em Liga da Justiça e não passou de bilhão, mesmo não sendo dele o filme, tá ligado? Eu acho que aí os caras falaram, não, deixa quieto. Eu acho que tinha que ter deixado ele terminar a visão dele. Eu também. E aí depois ele voltava. Tudo bem que o Snyder Cut apesar de, polemicamente, eu me diverti muito mais com a versão do cinema. Achar ruim ainda, mas eu me divirto muito mais com a versão do cinema. Sério. Caralho. Do que do Snyder Cut? O Snyder Cut tem tudo que o Snyder faz que eu gosto, mas também tem tudo que o Snyder faz que eu não gosto, só que vezes 4, tá ligado? Isso aí é 4 horas de filme, né? Exato. Olha, que, cara, eu tinha 15 anos vendo Liga da Justiça de 2017 e eu saí da sala de cinema depressivo, irmão. Falei, não quero mais saber de DC, não. Comigo foi o contrário. Eu saí meio assim, Batman vs Superman. Aí depois eu assisti a versão estendida. Aí eu falei, gostei mais. Passei a gostar mais do filme. Até porque aí, né, a versão estendida, os 30 minutos justificam o Save Martha. Não, mas Batman vs Superman é legal. Então, mas eu saí meio assim, nessa época. Legal. E agora, com Liga da Justiça, até que eu curti. Mais do que o Batman vs Superman. Mas o Snyder Cut... o Snyder Cut é bacana, só que tem umas cenas, tipo... a hora que ele coloca a menina cantando pro Aquaman por 5 minutos é absurdo. Nossa, essa cena e toda vez que a Mulher Maravilha pula ou faz alguma coisa, tem uma mulher cantando também, né? Não, e no Snyder Cut tem uma cena absurda, velho. Que tem a menininha, que a Mulher Maravilha vai falar assim, não, porque você quer ser que nem eu. Mano, você acabou de explodir um andar do museu. Exatamente. Só vê o chapéu do cara voando. Só vê o chapéu do cara voando, e daí a menininha, nossa, eu quero ser que nem você. Só, mano, não, como assim? Não faço, não sei. Mas eu vou defender o Snyder nessa, porque na versão original dela, da Mulher Maravilha, sem o corte da Warner, na foto dela, ela tava com a cabeça do maluco, né? Dos anos sei lá quanto. Não, mas a Mulher Maravilha, nos quadrinhos, ela é assustadoramente bizarra, né? Depende da fase, né? Mulher Maravilha depende muito da fase, é tipo bizarro. É igual o Superman, que o pessoal critica, eu falo, peraí, a gente tá falando de qual década? Qual, né? Quem que tava à frente do personagem? E também tem 86 anos, né? Vai também no que era moda na época, né? Exato. Não é nem só nem o personagem, tipo, agora em 2025 tá a politicagem a nova moda. Por isso que as séries estão uma bosta. Não é mais a moda fazer coisa bem feita, né? Já foi essa época. E eu percebi uma coisa interessante. O Snyder e a DC foram mencionados aqui várias vezes na nossa conversa. Eu acho que pode ser, então, assunto para um próximo vídeo, né? A gente tem que falar sobre por que não deu certo o Snyder Cut, os filmes do universo do Snyder. Esse como uma pessoa que claramente... como Superman. Eu queria tanto que, na realidade definitiva, fosse ele o Super-Homem, o Henry Cavill, cara. Que ele continuasse. Parece ser uma boa pessoa, ele parece que se amarra em si. Ele parece gente boa, né? Mas o pior é que eu sinto isso muito do Zack Snyder, assim. Como cineasta, pra mim, ele depois de Homem de Aço, pra mim, esquece, eu odeio tudo que ele fez. Mas, tipo assim... Como pessoa, ele naquele churrasco que teve no Brasil, ele falou, mano, queria que ele fizesse churrasco pra mim também. Exato. Ele parece gente boa. É tipo que ele é um coroa descolado, é aquele coroa cool. Né? Igual o James Gunn também, que é um coroa bacana, cabelo arrepiado, ele não quer ser um coroa... Sabe, ele, vamos botar ele tem aquele estilo MTV, né? É verdade. É um estilo meio Steve Jobs. Sabe, o gênio maluco, o gênio, eu sou descolado. O que a gente pode fazer é, depois, passando o Superman aí, a gente conversa e aí, valeu a pena esse reboot, o caminho... Será que eles acertaram agora? Será que acertaram agora vai o universo ou era melhor restaurar o Snyderverse?
Não, mas se tipo precisar de dinheiro, né? Porque se não fizer, a gente nem precisa conversar, porque a gente sabe que vai acabar, tá ligado? Pois é. E a opção correta era melhor deixar o Snyder Cut, eu me mato, acabou a minha vida. É mais fácil começar a falar de outra coisa, falar de Fórmula 1, falar de basquete, pois sei lá, é. Super-herói não dá não. Mas pra fechar então, É meus amigos, aqui no canal geralmente eu dou de 0 a 5 estrelas. Se a gente fosse chegar aí, né, contando o esforço da galera que tentou remendar e conseguiu com isso entregar algumas coisas boas, agradou em alguns momentos, embora como um todo tenha ficado muito ruim e não chegue aos pés da Netflix, que nota vocês dariam? Levando tudo isso em conta, de 0 a 5 estrelas. Eu dou 2 estrelas. Eu acho que eu também dou 2, cara. Ou 2,5, não sei. 2,5 eu pensei. Sendo gentil. Antes de 2 eu falei 2,5 aqui na minha mente, mas pra que eu vou dar esse meio? Eles não merecem esse meio. Vai, o Lucas desempata então. Cara, pra mim é um 2,5 também. Porque, tipo assim, apesar de eu não ter gostado de muita coisa, é porque eu queria ter visto uma continuação da Netflix. Aham. E tipo assim, eu acho que ainda seria melhor ter rebutado, feito uma série episódica, então, que fosse. Sim. E pra não ficar esse remendão, mas tá ligado? Mas, tipo assim, não me ofendeu, tá ligado? Tipo, não é só ruim e ok. É só mal trabalhada, talvez feita com preguiça. Tem uns bagulhinhos, tem uns negocinho legal ali e aqui, mas... O elenco Não, compensa. tem algumas cenas bacanas. Quando ele usa o bastão e sai... Não sei, sabe, o bastão tem um gancho no bastão que arranca sangue dos outros. Tipo, é bacana, né? Você pensa, como é que funciona esse bastão? Ele abre, sai um ferro dele. São as salpicadas, né? Que eles deram. Em 2003 eles mostram como que funciona o mecanismo do bastão. Isso é legal. Ele corta. Aqui, a gente não vê ele abrindo, mas quando ele bate no Muse, ele dá uma bastãozada e sai sangue pra caramba daquela bastãozada. Então ele corta. O bastão sai uma lâmina ali. Com certeza. A roupa branca do Muse ficou vermelha. Pra questão meio dos gadgets do Demolidor, essa série deu um upgrade legal. Deu um upgrade. Esse é um acerto. Sim. Preferia que não tivesse gadget, tivesse bom. Preferia. Mas eu acho que, no geral, assim, das nossas 3 notas tá meio que parecido, assim, é uma parada assim, sei lá, esperava mais. A expectativa foi o que matou, né, na real. Mas eu acho que são 3 pessoas, né, que entendem o personagem. Exato. Talvez pessoas que, eu gosto de ler Homem-Aranha. Não vai falar que tá ruim a série do Demolidor porque não lê Demolidor. A pessoa que fala, não, eu quero tirar o dia pra ler Demolidor. Não, qual é o arco que eu vou ler hoje? Não, Demolidor pra mim é o melhor herói. Então a pessoa vai chegar na série falando, pô, será que eles estão adaptando esse arco? E meio que estão, só que tá uma bosta, então a gente não sabe nem se estão adaptando, se é a tentativa mistura, deles. Né? Bizarro. Parece que não é de propósito, parece que fica parecido com o arco sem querendo, não parece que eles queriam adaptar um arco. Parece que foi na cagada. Um acidente. Um acidente. Sempre parece um acidente. Se fosse realmente uma série episódica, um reboot completo, tipo Flash, assim, mano, acho que era mais honesto a parada, tá ligado? Acho que é isso que você falou, Saulo, que você falou, pô, a Disney foi desonesta nesse remake aqui. Nesse remake e continuação, e eles tentaram vender o marketing de esse é o Demolidor que vocês querem ver. Sim. Se eu não me engano, e aí a gente ficou na expectativa. Não, foi pra lançar Echo, né, que eles fizeram um recap, assim, mostrando o Rei do Crime na série da Netflix. Cara, e não tem sentido, mano, ele aparece em 2008 com a Maia pequena ali, tipo, caramba, cara, como assim? Aí os fãs, não, mas lembra que lá no Demolidor, na primeira temporada da Netflix, ninguém sabia quem o Fisk era? Ele tava ali cuidando da Maia. Tá bom. Pô, e esse é um ponto muito forte, assim, né? Porque é a parada de querer que seja uma continuação, querer botar continuidade onde não tinha. Porque, honestamente, assim, tipo, assistindo a série do Gavião Arqueiro, que foi a primeira série que ele apareceu, né? Pô, eu não fico ofendido, tá ligado? Eu me divirto ali. Eu entrei na série do Gavião Arqueiro pra ver uma série divertidinha de Natal. Tô suave. Show. Pô, cara, eu acho que é uma das melhores da Disney. Essa série do Gavião Arqueiro é uma das melhores da Disney. Junto aí com o Demolidor Renascido, né? O Demolidor Renascido, mesmo sendo horrível, é o que tem de melhor, hein? Sim, comparado com as outras, né? Mas é isso, galera. Então... Loki é melhor, hein? Loki, isso é verdade. Não, Loki é um ponto fora da curva, né? Porque Loki a gente não bota nessa farofa ruim. Loki tá acima. É outra prateleira que eu guardo Loki. Pode crer. Isso é verdade. Tá ligado? Agora, Echo, Gavião, tudo isso aí tá na farofinha de... Nossa, não é tão bom, mas não tá me ofendendo. É aquela série que os caras só queriam assinante novo no Disney Plus e precisava fazer, tá ligado? Pode crer. E foi literalmente por isso, né? Tem que vender a plataforma. E vamos fazer série rápida, vamos fazer o mais rápido possível. Antes de encerrar, eu só queria dar um disclaimer aqui que eu estou muito insatisfeito com o número de propagandas por episódio no Disney Plus, tá? Sim, cara. Que eu não peguei o plano mais caro, só que assim, 4 propagandas por episódio, cara. Pode crer. É muita coisa. A Disney tá louca, tá louca. A gente paga pelo serviço, mas tem que pagar também pra publicidade, né? Assistindo o anúncio deles. E
é estranho. Se fosse um plano, tipo, entre aspas, gratuito ou então muito barato, né? Ah, é R$9,90, pô, você pegou o plano de R$9,90, mas não é, né? Não, é igual a Amazon, eu aceito. Eu tenho a Amazon, eu aceito anúncio porque é baratinho. É R$9,90 ali. E é tipo 1 ou 2 anúncios por episódio, tá ligado? Sim, não é nada que atrapalhe a experiência de fato. É verdade. E às vezes a Disney taca um anúncio da Disney mesmo, né? Eu tô vendo a série da Disney e vendo o anúncio de uma série da Disney que vai sair. Então, Disney, fica aí a nossa reclamação registrada pra você. Para com os anúncios. É isso aí, galera. Muito obrigado aí pelo papo, foi show. Lembrando, valeu, gente, que os canais estão aí na descrição para vocês se inscreverem. E é isso aí. Espero que seja a primeira de várias parcerias. Com certeza. Foi um prazer estar presente com vocês aí nessa tarde agradável, falando mal do Demolidor da Disney. Pra mim também, obrigado pelo convite, Saulo. Obrigado, Luca. Tamo junto sempre. Eu que agradeço. Qualquer oportunidade, preciso de alguém para falar de qualquer coisa, me chame. Se eu souber do que é o assunto, eu apareço. Fechou. Pô, eu faço das suas palavras as minhas aí, Mago. Tipo, muito prazer de estar aqui com vocês. Reclamando, infelizmente, da série da Demolidor da Disney Plus, né? E assim, eu sei que tem gente nos comentários que vai começar a encher o saco porque tá perfeita a série, mas tá tudo bem você curtir, mano. Que bom, você tá mais feliz. 3 pessoas mal amadas que são meio chatas e não gostam de nada. Tá digitando assim, tá ligado? Sempre tem. Quem sabe o próximo papo a gente seja mais feliz e empolgado com o que a gente assistiu, né? Com certeza. Não. Ai, caramba. Espero que seja Superman. Por favor, Superman, que dê certo. Superman, seja um bom filme. Quarteto Fantástico, seja um bom filme também, por favor. Nossa, que trailerzinho, Que trailerzinho 2 Michuruca, hein? Pois é. Meu Deus do céu. Mas é isso aí, galera. Brigadão, tamo junto. Um abraço. Valeu, galera. Até a próxima. Falou. Abraço.